Então é isso aí, gente. Eu estou trazendo esse assunto para vocês. Estou aqui ministrando sobre esse tema. A causa da salvação. A causa da salvação é Cristo. Não é a tua obra, não é a tua vida religiosa, não é a tua bondade, não é os teus méritos, não é teu ato de justiça. A causa da salvação é Cristo. E essa causa da salvação é para todos, porque todos estão perdidos, julgados e condenados, indo à condenação, correndo o risco de partir desse mundo e seguir ao juízo. E Jesus é quem pode salvar o homem do juízo. Jesus é quem pode livrar o homem da ira de Deus, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Jesus vai dizer em João 5:24, que quem crê nele não é condenado, não entrará em condenação, sairá da morte para a vida e passa para a vida eterna. Jesus vai dizer que ele veio para isso, salvar e buscar. Ele é a causa da salvação, ele é o Salvador. Tudo foi ele que cumpriu para que a gente seja remido, justificado, purificado, santificado, aceito por Deus. Tudo é em Cristo, por Cristo. Não é em nada que a gente venha fazer como mérito. É importante a gente entender isso. Porque muitos dentro das religiões estão colocando sua fé e confiança firmado no alicerce de areia. Não vai prevalecer. A minha confiança não está no que eu faço, nem na igreja que eu estou, nem no sacrifício religioso que eu pratico. A minha confiança está no sacrifício de Cristo, porque Ele consumou aquilo que era impossível para o homem se salvar. Jesus consumou a obra da salvação. Aleluias. João 19:30. Pai, está consumado, está feito, está realizado. E a partir daí diz o texto lá em Mateus, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso quer dizer o quê? O acesso a Deus foi livre, foi colocado, foi liberto para o homem entrar na presença de Deus com ousadia, como diz o escritor aos Hebreus 10:19. A obra foi feita do céu para a terra. Ele veio do céu para justificar o homem na terra pecador com o Deus Santo no céu. Para trazer o amor do Deus Santo do céu para o homem na terra. Para trazer a misericórdia de Deus no céu para o homem na terra. Aleluia. Jesus consumou a obra da salvação com a sua morte na cruz do Calvário. Todo o castigo, toda a culpa, toda a maldição, toda a ira de Deus foi sobre Cristo para que a gente possa ser livre, justificado e aceito, recebido por Deus. Isaías 55:3. 53:4 parece, que diz assim a palavra de Deus: pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. 53, versículo 4, Isaías. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores sobre ele levou. E nos reputamos por aflito de Deus, ferido e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos livres da condenação. Aleluia! Como é bom você ser instruído, conhecer essa verdade que te dá segurança, certeza, convicção e alegria na alma de ser justificado e poder estar na presença de Deus por meio de Cristo, Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ele é o meio, Ele é o sacrifício, Ele é a oferta, Ele é a obra, Ele é aquilo que nós não podemos oferecer para Deus nos justificar. Certa vez, o apóstolo Pedro chegou para Jesus e perguntou: quem pode se salvar então? Jesus disse: para o homem isso é impossível, mas para Deus nada é impossível, porque a salvação para o homem é impossível. O homem não pode, em canto nenhum, por nenhum sacrifício, nenhum esforço dele, ele não pode ser salvo. Ninguém poderia justificar o homem, porque o homem que pecou contra Deus, logo, é o próprio homem que tem que se justificar diante de Deus do seu pecado. Mas como isso poderia ser feito? Se todos são impuros, todos são pecadores, como pode um pecador justificar o outro? É o que está escrito lá em Jó 14, versículo 3. Olha o que diz aqui, eu gosto de confirmar, para levar para você o conhecimento das Escrituras,
porque eu prego segundo as Escrituras, não segundo o que eu acho, o que eu entendo. Olha o que diz aqui em Jó 14, 4. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Quem pode purificar o pecador entre os homens, se todos os homens estão afastados, perdidos, julgados e culpados pelo pecado diante de Deus? Quem pode, entre os homens, salvar ele ou outro? Ninguém. É aí que entra, que nós precisamos entender a manifestação do amor de Deus. Aquilo que está revelado lá em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O Deus invisível, que ninguém nunca viu, tomou a forma humana e veio ao mundo. É o que está revelado lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, 6. Sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, tomando a forma de homem, e como homem se humilhou à morte de cruz. Sendo ele Deus, tendo a natureza divina, ele não teve por usurpação tomar a forma humana para sofrer neste mundo em nosso lugar, para cumprir a exigência do Pai em nosso lugar. Você precisa entender essa verdade. Não tinha nenhum homem entre os homens que pudesse justificar o ser humano. E como foi o homem que pecou contra Deus, é o homem que tinha que justificar-se. E esses não poderiam porque estavam perdidos, todos afastados da glória de Deus. Mas Jesus, estando na glória, sendo ele Deus, ele desfez da sua glória, abriu mão da sua glória, aleluia. Olha, irmão, presta atenção no que foi realizado por nós pela divindade, pelo Deus vivo e verdadeiro, Criador. Olha o que ele operou para nos salvar. Não tem outro meio. Se você não crê nessa verdade e não se dirigir a Cristo, você vai sofrer a ira de Deus, e a ira de Deus será sem misericórdia, porque o homem não recebeu o amor para se salvar. Deus em Cristo, no mundo, reconciliando a humanidade com ele mesmo. É o que diz lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. E Deus estava em Cristo. É Deus conosco em Cristo. Toda a plenitude da divindade habitando ali corporalmente em Cristo. Aleluias. O próprio Deus veio resgatar pessoas com o seu próprio sangue na forma humana. Porque ele, como homem, tomou a forma humana para poder justificar o homem, para poder ser representante da humanidade diante de Deus, para justificá-lo. Ele é o advogado que advoga a nossa causa diante de Deus. Ele é o único mediador que pode nos fazer a ponte com o Pai. Jesus Cristo tomou a forma humana para isso. Não era anjo que tinha que fazer o sacrifício pelos homens, porque foi o homem que pecou. E anjo é um ser espiritual, não é ser humano. Não era nenhuma entidade espiritual. Era o próprio homem. Como isso era impossível para os homens, então ele tomou a forma humana para ele ser o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado da humanidade, para ser o meio por onde a humanidade vai ser justificada. Jesus Cristo, você precisa aprender de Cristo, você precisa aprender do amor de Deus, você precisa conhecer a revelação da manifestação de Deus ao mundo como homem, porque foi, para que foi, e qual a maior importância que nós temos a necessidade de crer nesse ato de amor, de receber esse ato de amor e se manter firme nesse ato de amor para poder encontrar a salvação de Deus. Meus amados irmãos, você foi para a escola dominical hoje, né? Escola bíblica do domingo nas igrejas. Tu aprendeu o que lá? Me diz aí. Você aprendeu o que de Deus? No que você acrescentou o teu conhecimento de Deus? Você tem crescido no conhecimento de Deus? Você tem sido edificado no conhecimento de Deus? Você tem aprendido de Deus dentro dessas igrejas? Se você tem, amém. Se não tem, seja prudente. Vá buscar ter. Vá buscar estar, não dentro de uma igreja, como obrigação naquela igreja, porque ali é de Deus. Vá buscar onde tem a palavra de Deus, porque você só é de Deus se você estiver na palavra dele, não é na igreja. E você tem que buscar a palavra. Aqui você está ouvindo. Na internet você ouve, na praça você ouve, em muitas igrejas você ouve. O importante não é o lugar, o ambiente, o importante é a palavra. Se tiver, eu estou lá.
O alimento para a minha vida é a palavra. O lugar para eu estar é a palavra. Não é nenhum ambiente. Não é nenhuma formalidade de exclusividade de local. Não é por nenhum homem, é quem tem a palavra, quem está pregando a palavra. Vá aprender, então, que Deus abençoe todos vocês que sempre ouvem as instruções desse que vos fala, seu amigo e irmão, em Cristo Jesus, evangelista Wellington Ramos. Que você receba a palavra, que você seja prudente, analise, examine e veja o conteúdo do ensino da instrução que você recebeu agora sobre esse tema, a causa da salvação.